a palavra do Senhor, enquanto eu vou fazendo as considerações iniciais, eu convido já a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. É com muita alegria que recebemos o convite que o pastor Paulo nos fez para podermos ministrar a palavra. E esse convite já nos dá um certo tremor de estar ministrando a tão ilustre igreja, né? E o pior aconteceu agora no domingo, né? Estava sentado aqui ouvindo o pastor falando que sempre convidava os pastores para estar ministrando no dia de comemoração. E eu sou o primeiro diácono que vai ministrar. Amém. Você não tem noção do que é isso? Muito bem, meus irmãos, eu convido a igreja a ficar de pé. Romanos capítulo 12, versículo 12, todos encontraram? Façamos a leitura. E diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na... Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na... Perseverem na... Glória a Deus. Pode sentar. Alegria, perseverança e paciência. Que nos leva à esperança, nos mostra a tribulação e nos revela a oração. Pois bem, 10 anos de uma igreja. E esse mês também, né, em Mesquita, comemora 24 anos de fundação. Com certeza, nessa casa, em 10 anos, não houve apenas uma liderança. Nessa casa, em 10 anos, houve 10 anos de histórias, com certeza marcados por lutas, por dificuldades, por tribulações. Cada vida que está aqui tem uma história. E cada vida que está aqui não está aqui por um acidente, está aqui por um propósito. Se eu sentasse aqui e cada irmão ouvisse a minha história, iria entender meus dramas, iria entender minhas vitórias, iria entender minhas lutas. Se alguns irmãos ouvissem minha história, talvez pensassem, por que não desistiu? Se eu ouvisse a história de alguns irmãos, eu também iria pensar, por que ele não desistiu? Ou por que ela não desistiu? Ora, e quando pensamos agora não no individual, porque eu ou porque você? E quando colocamos essa pergunta para o coletivo, porque nós não desistimos? É porque somos marcados para vencer? É porque somos marcados para não perder? Ou porque temos um propósito maior em não desistir? Essa foi a grande pergunta que Paulo fez aos seus ouvintes, ao seu público. Mas para chegarmos nessa conclusão de Paulo, por que não desistir? Precisamos entender os motivos ou as cartas que eles põem na mesa em que denota, em que mostra por que você e eu, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir não é porque nós temos uma boa casa, uma boa comida, uma boa família, ou não temos uma boa casa, ou não temos uma boa família, ou nós não temos uma boa conta bancária. Porque aquilo que nos motiva não pode ser aquilo que motiva o mundo. Ora, se aquilo que nos motiva não pode ser a mesma coisa que motiva o mundo, então a grande pergunta é, pelas nossas histórias, pela minha, pela sua, pela nossa, por tudo que essa igreja já viveu e provavelmente por tudo que essa igreja irá viver até a volta de Cristo, o que nos motiva a essa noite? Primeiro, a estarmos aqui e depois, quando saímos daqui, a perseverarmos no nosso caminho. E é esse que é a grande tonalidade desse versículo. Porque Paulo, ele dá 3 características para esse versículo. Alegria, perseverança
que nos leva à oração. Qual era a grande motivação da alegria? E é essa questão que nós vamos abordar hoje, que vai nos ajudar a entender todo o texto. A motivação da alegria da nossa caminhada cristã não é amparada por uma vida sempre serene e tranquila, mas pela gloriosa graça que a nós foi outorgada. Nesse capítulo, Paulo começa a trabalhar com a prática da vida cristã. Hoje, nos capítulos anteriores, o mesmo havia pintado o sombrio quadro de uma humanidade distante de Deus e já previamente condenada pelas suas obras. Eu convido os irmãos a abrir Romanos 1, mesmo livro. Agora, o capítulo 1, o versículo 16 e o versículo 17. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ok. Pois bem. Se os irmãos acompanharem esse mesmo capítulo 1, do versículo 18 em diante, vocês vão perceber por que Paulo ele fala isso. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Por que o Evangelho é esse poder que não vem do homem, vem de Deus, e é uma justiça que não vem do homem, é uma justiça que vem de Deus? E através disso, Paulo embasa esse argumento da perseverança, mas embebida na alegria. Por quê? Qual é a nossa alegria de estarmos aqui? É porque eu vejo bons irmãos, gente bonita, gente legal, eu escuto pessoas talentosas aqui tocando bateria, pessoas talentosas tocando violão ou teclado, pessoas talentosas aqui cantando, é porque essa igreja tem uma acústica gostosa, porque quando apaga a luz, fica esse telão aqui, essa pintura, essa obra de arte. Por que eu estou aqui? Qual seria esse motivo dessa alegria de simplesmente estar aqui? Porque se for apenas para assistir, ser um espectador, querido, você tem outras coisas para fazer. Você tem outros lugares para ir, talvez até melhores do que esse, entre aspas. Mas, bem, se eu estou aqui não é para assistir, se a minha alegria de estar nesse culto e de estar celebrando 10 anos de triunfo e vitória que assim Deus entregou à sua igreja, qual é a nossa alegria? A nossa alegria é por saber de onde Deus nos arrancou. A nossa alegria, ela está baseada de onde Deus nos tirou. Sabe por quê? Porque as nossas obras nos condenavam diante de Deus. Sabe, qual é a noção empírica de salvação que temos? Esquece cristianismo. Mas qual é a noção empírica que nós temos? Eu vou fazer uma ilustração que eu acho que os irmãos vão entender. Minhas obras boas. Não fumo, não bebo, não roubo. Sou um bom pai, bom filho, bom trabalhador. Ok? Minhas obras mais. Não vou nem comentar. Ok? Uma balança. Se eu botar peso nessa balança aqui, olha, já tem mais obras boas do que mais. Tá? Soma 9, tira 4, divide por 2, multiplica por 5. No final das contas, sobrou o suficiente para entrar no céu. Ok? Vocês concordam com a intervenção? Pegar a salvação é essa? Tá? Voltada aonde? O homem. O homem sobrou o suficiente, a balança pesa positivamente. Eu vou chegar diante de Deus, aí Deus, aqui ó, sou mais bom do que mal. Ok? Tem outras pessoas, né? A balança pesa ao contrário. Essa é a noção que nós temos de salvação. Agora, qual é a noção de salvação que a Bíblia nos dá? O que é salvação? Isso? É uma balança? Onde nossas obras são pesadas? Onde vai o nosso esforço? Não. É isso que a Bíblia fala. O melhor para você
Por melhor que você seja. Eu vou encontrar aqui pessoas melhores do que eu, acredite. Pessoas mais competentes, mais talentosas, mais carinhosas. Pessoas que potencialmente são melhores do que eu. Ora, essa noção empírica que todo mundo tem. Né? Somos salvos porque somos bons. Agora, o quadro que é pintado aqui, a partir do versículo 18, e se você vê na sua Bíblia, se a sua Bíblia for NVI, né? Se você não fechou a Bíblia, a primeira parte que está escrito logo em cima, qual é o título? A ira de Deus contra a humanidade. Sabe o que Paulo está revelando aqui? Romanos 3,16 fala que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. E aqui Paulo descreve o que nós somos. As nossas obras. De tal ponto que jamais eu poderia me justificar diante de Deus. Mas como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Lembra da balança? Né? Quando a gente bota uma balança, bom e mal, certo e errado, ok? Sabe qual é o problema dessa balança? É por onde nós nos referenciamos. Eu, Leandro, eu vou me comparar a um traficante. Se eu me comparar com um traficante, aquele cara que é mau, aquele cara que mata, aquele cara que esquarteja as pessoas, quem é bom? Ele ou eu? Eu? É claro que sou eu. Agora, quando eu me comparo com uma pessoa mais próxima, com o pastor Paulo, quem é bom? Acredite, não sou eu. Ele está na minha frente. Se está numa fila, né? Se é para furar fila, ele fura. Se o pastor Paulo se comparar a Madre Teresa de Calcutá, desculpa, pastor, mas fica para trás. Fica para trás. Tudo é nosso padrão de comparação. Com quem nós nos comparamos? Agora a grande questão é, sabe como é que Deus... Sabe qual é o padrão de comparação? Porque tudo tem que ter um padrão, né? Essa mesa... Perdão, essa cadeira, olha. Essa cadeira, essa mesa aqui, esse teclado, violão, tudo tem que ter um padrão de comparação. Porque a partir dele é replicado, ok? Com esse pensamento, qual é o padrão de comparação de Deus? Ele mesmo. Ele mesmo. Você quer se comparar? Quer comparar a tua bondade? Como é que Deus vai comparar a bondade do homem? Com ele. Porque ele é perfeito. E eis a grande tragédia da humanidade. Porque no momento que Deus compara o seu padrão de bondade com ele mesmo, quem poderá ser salvo? Levanta a mão. Quem é salvo? Com o padrão seu, comparado com o padrão de Deus. Eu arranco as minhas duas mãos e me enterro. Não dá. Por melhor que seja. Sabe por quê? Um dia eu roubei uma caneta. Gente, um dia eu roubei uma caneta, sério. Claro que eu nunca falei pra minha mãe. Mas eu roubei. Tanto é que no dia que minha mãe descobriu que eu roubei, né? R$5 que ela tinha. Não era R$5, naquela época era Cruzeiro Real. Tô velho, né? Era Cruzeiro Real. Eu apanhei pra caramba. Foi bom, né? Aprendi a nunca mais pegar nada que não era meu. Mas, gente, eu roubei. E esse ato, essa infração que eu estou contando, sem contar, acho que eu não vou contar. Sem contar também que você não vai contar. O teu mais profundo pensamento, às vezes, é iníquo e errado. E esse simples deslize te faz condenável diante de Deus. E me faz, gente, quando eu falo te faz, estou me incluindo junto. Nos faz condenados diante de Deus. Ou seja, toda a humanidade, segundo a sua justiça, é condenável diante de Deus. A tal ponto que toda a humanidade já está condenada, já está indo em direção ao inferno. Inferno não é história, inferno é realidade. Às vezes é uma realidade que nós não queremos aceitar, mas é uma realidade. A gente adora aquela palavra, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. E versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Versículo 21, se eu não me engano, e 22 falam que essa é a condenação dos homens,
que eles amaram mais as trevas do que as luzes. A tal ponto que Deus não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Então, eis que eu lhe apresento o Evangelho. O Evangelho é isso, porque a nossa esperança de salvação, segundo as nossas obras, é falida. Falida. Então, por que Paulo fala, alegrai-vos na esperança? Na esperança. Do versículo 18 ao versículo 32 desse capítulo 1, nós vemos o desvio coletivo de toda raça humana que, podendo agradar a Deus voluntariamente, escolheu a desobediência. E o versículo 32 ainda nos encerra. Ó nossa sentença! Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. A nossa sentença é a morte. A morte. Do capítulo 2 desse mesmo livro de Romanos ao capítulo 5, né, Paulo vai descrevendo desde a pessoa que fala, é verdade, aquele ali não deve fazer isso, realmente, Paulo, você está certo, tudo que você está falando é verdade. E ainda Paulo fala, você que está falando faz a mesma coisa? Pensa que você vai escapar porque você está falando de alguém? Não, vai também cair nessa mesma prática, nessa mesma condenação. Ok, então Paulo, né, até o capítulo 5, ele mostra qual é a desgraça da humanidade. Isso não vê, gente, não vê cor, não vê raça, não vê etnia, porque o capítulo 2 fala do judeu. Né? Os judeus olhavam para os outros, né? Que, por exemplo, todo mundo aqui não é judeu. Pelo menos tem alguém aqui que é judeu que não sabe. Mas vamos supor que, eu vou assumir que a grande maioria aqui não é judeu, ok? Bem, um judeu olhava para nós e falava, tipo assim, não é judeu? Eu sou filho de Abraão. E esses caras quem são? E ainda Paulo fala, o que te salva não é ser filho de Abraão. O que te salva é a fé em Cristo. E a partir do capítulo 5, esse quadro que estava cinza, esse quadro que estava pintado de cinza, de um cinza sombrio indo para o negro, começa a raiar uma luz. Porque Paulo agora fala que a humanidade toda estava desviada, mas Deus. Não uma ação do homem de chegar a Deus, mas Deus, uma ação de Deus chegando ao homem. Sabe qual é a grande diferença do cristianismo para todas as religiões do mundo? Você pode ver as religiões mais distantes, mais longínquas. Todas elas têm um elo comum. Qual é? Todos os homens fazem sacrifícios para chegar a Deus. Vocês concordam comigo? Pensem agora em todas as religiões que você imagina, que você conhece. Todos são rituais para chegar a Deus. Tanto é que o termo religião significa religare, que é religar. O homem se religar a Deus. Agora, o cristianismo é diferente, porque não é questão do homem ir a Deus, mas é Deus que veio ao homem. É isso que nos torna como religião, distinto das outras. Então, nesse quadro sombrio que a nossa vida estava andando, Paulo falou que Cristo assumiu o nosso pecado. Ele pegou toda a dívida que nos era contrária e assumiu sobre si. E nos tornou justos diante de Deus, a tal ponto que agora a balança que nos estava contrária pelas nossas obras, Cristo pegou toda essa condenação e falou, Pai, eu justifico ele porque eu assumi a sua culpa. E é nisso que nós temos esperança. É isso que Paulo fala, alegrai-vos na esperança. Você está aqui, quem sabe durante 10 anos, não é porque o pastor Paulo é bonito, a mina fala que é,
Mas não é porque ele é bonito, não é porque você vai ouvir uma palavra legal, não é porque você vai ver gente bacana. E se você está aqui por esse motivo, você está pelos motivos errados. Você está aqui servindo a Deus nessa igreja, talvez por 10 anos ou menos. Por quê? Porque você tem a esperança, não nas suas obras, mas você tem a esperança em Cristo, a tal ponto que nada nessa vida pode abalar essa esperança. O motivo da alegria, o motivo da nossa confraternização, o motivo da nossa permanência nesse local não é outro senão a esperança de salvação em Cristo. Porque nós não temos esperança de salvação em nossas obras. Vejam, eu não estou dando um cheque em branco para falar: ok, se as minhas obras não me salvam, então liberou geral. Por favor, não estou falando isso. Se você ler Romanos 8, até você vai ver muito bem sobre isso, né? O que eu estou falando é o seguinte, que as minhas obras e as tuas obras não podem nos justificar diante de Deus. Uma vez que Cristo agora nos justificou, passou a nos justificar, nos tornar justo, nos tornar limpo, passou a habitar em nós e aí passou a transformar o nosso comportamento. É por isso que nós temos alegria independente de conta bancária, independente se as coisas dão certo, independente se as coisas dão errado. Gente, a coisa mais complexa é quando nós fazemos planos. Hoje foi um dia que a minha esposa pode comentar. Eu fui todo feliz para a igreja. E voltei todo quebrado. Porque Deus me quebrou. Eu estava triste. Arrasado. Não com os irmãos, não. Porque Deus falou comigo a tal ponto que eu falei: nossa, como eu estou pecando diante de ti, Deus. Eu não estou falando de pecado não, sabe? Aquele pecado de adultério. Não estou falando disso não. Estou falando de pecado porque Deus, eu poderia estar trabalhando mais para ti. Eu não estou fazendo. Sabe? Então, o que me motiva a estar aqui nessa noite? Falando sobre alegria, se eu passei por uma grande tristeza. Esperança. Esperança. E essa esperança, querido, é o que te faz andar. É o que me faz andar. E andar em alegria. Alegria. Isso é tão profundo que Paulo chegou à conclusão. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas... Porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, um caráter, e o caráter aprovado, esperança. Gente, ninguém persevera numa churrascaria. Ninguém. Isso eu tirei do pastor Paulo, tá? Ele falava muito isso. Eu peguei isso aí, ainda mais que eu gosto de churrasco. Ninguém persevera numa churrascaria. A gente só persevera quando está sendo afligido. E quem sabe tem pessoas aqui que Deus está afligindo. Pare de pensar que é o diabo. Não é o diabo, é Deus que está levantando provas para te transformar a um caráter aprovado. Porque as tribulações produzem a perseverança. E essa perseverança vai produzir o quê? Um caráter aprovado diante de Deus. Meus queridos, 10 anos se passaram aqui, você não acha que teve perseverança? Você não acha que teve tribulação? Você não acha que tiveram pessoas que derramaram lágrimas nesse lugar? Contudo, a tribulação produziu caráter aprovado.
E esse caráter aprovado produziu esperança. Tem pessoas aqui, querido, que podem levantar a mão, que foram provadas, e depois da aprovação tiveram mais intimidade, porque o caráter foi provado e aprovado. Então Paulo sustenta isso, denotando o quê? Que vai nos trazer alegria, a esperança. E Paulo agora ele fala que para chegar na esperança passou por um processo. Todos estão me entendendo? Os irmãos estão me entendendo? As situações na nossa vida que passamos por processos para tirarmos deuses de nossos corações. Para tirarmos ídolos de nossos corações. Querido, muitas vezes nós temos uma noção muito equivocada sobre ídolos. Pensamos que ídolos são apenas aqueles patuais, né, onde nós falamos, né, ajoelhamos. Não, na verdade não. Tem certas coisas que Deus precisa arrancar do nosso coração. Para proveito da sua obra e para edificação da nossa vida. E aí Paulo, ele fala, a segunda parte, né? Paulo, ele fala, eu vou correr um pouquinho porque o tempo já não nos permite, né? Mas Paulo fala sobre paciência na tribulação. Eu me incluo nisso que eu vou falar agora. Vivemos na sociedade toda. Eu vou contar uma historinha aqui. Não é história, é verdade. É uma historinha, né? Mas é aquela historinha verídica. Né? O garotinho de 5 anos recebeu um livro. Ok? Quando o garotinho pegou aquele livro, aquela ilustração, ele foi passar o dedo. O livro se moveu? Não, ele jogou o livro fora. Vocês entenderam? Gente, se eu pegar meu celular dá para minha filha, meu celular é bloqueado, minha filha desbloqueia o celular, acessa a internet com um toque. Hoje, tudo na nossa vida é um toque. Tocamos, baixamos um filme, tocamos, falamos com alguém, tocamos, vemos o que nós quisermos. A internet, quanto mais rápida ela é, melhor. Os carros, quanto mais rápidos eu chego, mais cedo. Tudo hoje na nossa vida é no estalar de dedos. E o que isso provoca em nossos corações, em nossos sentimentos? Pensamos que Deus tem que acompanhar a nossa carreira. Ô Deus, tem que ser mais rápido, né? Vamos correr, né? Assim, foram 10 anos, o Senhor não fez nada até agora. Por 10 anos nessa igreja eu não vi nem nada se mover, nada agitar, meu marido continua no mesmo lugar, a minha vida continua da mesma maneira, os meus filhos estão assim, assado. Senhor, são 10 anos. Entretanto, Paulo fala para os seus leitores, para o seu público: alegre-se na esperança e tenham o quê? Vamos para a segunda parte. Paciência na tribulação. Gente, nós somos uma geração touch. Nós somos uma geração agitada. Nós somos uma geração veloz. Mas Deus não se enquadra na nossa geração. É nós que nos enquadramos a Ele. Quem já foi militar? Levanta a mão, por favor. Obrigado. Não é o mais moderno que se enquadra ao mais antigo. Aliás, não é o mais antigo que se enquadra ao mais moderno. É o mais moderno que se enquadra ao mais antigo. Quem é militar sabe o que eu estou falando. Por quê? Não é a questão de o mais novo chegar no mais velho e ditar como as coisas têm que se comportar. Querido, esquece essa coisa de eu determino. Esquece essa coisa de eu tomo posse. Esquece isso. Aprenda o vocabulário de servo. Sabe um dos milagres mais lindos que eu vejo na Bíblia? Foi quando aquele leproso chegou diante de Cristo e falou: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. É servo. É servo. Nessa igreja, em todas as igrejas, em todos os lugares, precisamos ter corações de servo. E corações de servo sabem esperar aquilo que o seu Senhor direciona.
Deixa Deus direcionar os rumos da sua vida e deixa as coisas acontecer no tempo de Deus, ao mesmo ponto que você se coloca submisso à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu sei que tudo na nossa vida hoje é no toque, é no touch, né? Tudo é rápido, tudo é para ontem. Para quando isso? Não, foi para ontem. Mas no tempo de Deus não é assim. E Paulo falou justamente isso. Paciência na tribulação. E não só Paulo. Estou falando muito sobre Paulo, né? Eu convido os meus irmãos a abrir Tiago. Eu já estou terminando a mensagem. Eu vou correr um pouquinho, ok? Tiago capítulo 1, versículo 1. Versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Esse cara é maluco. Quando eu leio isso aí, eu já falo, é um desequilibrado. Qualquer pessoa fala isso. E quem é que vai ter alegria de passar por tribulação, por dificuldade? Mas continua. Antes de você falar que ele é um desequilibrado, vamos continuar. Né? Pois você sabe que a prova da sua fé produz, de novo, o quê? Por que a Bíblia insiste em falar sobre perseverança? Porque, como eu falei, ninguém persevera numa churrascaria. Gente, aqui nós não estamos falando de faz de conta. Estamos lidando com a vida. E a vida cristã é uma vida de perseverança. E a perseverança deve ter ação o quê? Completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Eu vou só dar um panorama do público para quem Tiago escreveu. Tiago escreveu por uma igreja judaica cristã do primeiro século, uma igreja nova, bebida, assim, novinha que nem essa neném aqui. Uma igreja nova. E era uma igreja de camponeses. Durante a colheita tinha muita coisa, mas na intersafra não tinha nada. Então gerava o quê? Aflição, porque eles não tinham nem comida na mesa. E Tiago falou, alegrem-se, porque Deus vai prover isso. Ou não. Mas vocês vão estar sendo edificados em Cristo. Então, querido, eu quero lhe convidar que esses 10 anos você olhe para trás e veja tudo que Deus já fez na sua vida e vê o Cristo que te resgatou e tenha, primeiro, alegria, depois, paciência e depois, mais uma vez, a Bíblia fala sobre perseverança, mas em quê? Na oração. Sabe um dos sintomas da nossa época? Para nós encerrarmos essa mensagem. Um dos sintomas da nossa época é que a igreja não ora. É que a igreja não ora. Temos pessoas que se debruçam na palavra, mas não conhecem a Deus. Porque não tem prazer na oração. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida com Deus? Às vezes nós queremos realizações, conquistas, vitórias. Nós temos até uma visão desfocada de Deus, em que parece que Deus é o nosso servo e não o nosso Senhor. Por quê? Porque nós não temos uma vida com Deus de oração. E eu não falo uma oração simplesmente de você chegar, Pai nosso que estás no céu, santificado, ok? E você falar palavras sem mesmo entender. Eu estou falando de você ter intimidade, de eu ter intimidade, nós temos intimidade com Deus. De estarmos na rua pensando em Deus. De quando nós escolhemos a nossa roupa, nós olharmos, Senhor, será que essa roupa vai glorificar ao Teu nome? De nossos relacionamentos serem pautados pela oração.
Só se vence uma batalha quando nós a colocamos perante a Deus. Porque nas batalhas que nós colocamos diante de Deus, Deus nos dá uma verdadeira vitória. Não, às vezes a vitória que Deus nos dá, querido, não é a vitória que nós esperamos, mas aquela que nós precisamos. Eu lembro quando eu era um pouco mais novo, e eu estava querendo fazer prova para a ESA, Escola de Especialista de Aeronáutica. Larguei meu emprego, paguei um colégio particular, fiz cursinho, não vou falar o nome do colégio para não fazer propaganda de graça. Fiz cursinho, sabe o que aconteceu? Não passei. Fiz outro concurso, sabe o que aconteceu? Não passei. Quantas derrotas eu tive na minha vida? Quantos fracassos eu tive? Quantas provas eu realizei? Não passei. E hoje, como eu sou feliz por não ter passado naquelas provas, porque Deus preparou algo muito melhor para a minha vida. Tem certos fracassos que Deus permite porque Ele prepara coisas melhores para nós. E nenhuma vitória vale o fracasso do inferno. Nenhuma. Hebreus capítulo 12 fala que Deus corrige e disciplina todo aquele quem ama, todo aquele que chama por filho. Quem sabe Deus permite sucessões de fracassos na sua vida porque Ele tem preparado algo melhor. E o melhor na nossa vida, no final das contas, é o céu. Se conquistarmos tudo nessa terra e não ganharmos o céu, fracasso. Se todas as pessoas falarem que nós somos vitoriosos, nós somos vencedores, nós somos a universal, né? Eu vou contar uma piada, mas eu achei ela fantástica. Lembra da crise do feijão? Quando o feijão, disparou, mandaram aquele zapzinho, aquele símbolo, falando, eu antes custava R$1, agora eu sou da Universal, eu sou o feijão. Que foi a R$5, né? Avaliem, meus irmãos. O que é melhor, ter uma vida de sofrimento e conquistar os céus, ou ter uma vida de sucesso e conquistar o inferno? Gente, eu não quero aqui dar doutrina para ninguém. Olha, pastor, me desculpe até. Eu não estou aqui para bater em ninguém. Eu estou aqui apenas para falar o que é o Evangelho. As boas notícias é a nossa esperança. A esperança que temos o céu em Cristo. Gente, essa é a nossa alegria. A alegria de todo crente é essa. A motivação de todo crente é essa. A alegria de celebrarmos 10 anos de uma igreja não é 10 anos de uma reunião social. É 10 anos de uma vida com Deus. É 10 anos a menos nos preparando para ir para a glória. A glória é o que nos é importante. E é tão importante que nós não a deixamos confinadas em 4 paredes. Anunciamos para o mundo que precisa de Deus. Precisamos dessa alegria. Não naquilo que Deus vai nos dar. Não por aquilo que Deus vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Você está aqui, meu querido, você é um eleito. Você é um chamado. Você tem noção o que é isso? E como isso tem te motivado a levantar desse banco e pregar, e anunciar, e proclamar que só Cristo, só Deus, sem Ele sem chance, sem Ele sem nada, sem Ele sem nada. Quando olhamos fixamente para essa promessa, o mundo não a tem. Nós a temos. Nós a temos. Então alegre-se nessa esperança. Alegre-se nessa esperança. Tinha mais coisas, mas o tempo não é nosso amigo. E eu agradeço, meus irmãos, por essa rica oportunidade. E eu só espero que os irmãos sejam abençoados por essa mensagem. Porque, como eu falo, Deus ele só permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, porque primeiro nós temos que passar por elas, para depois transmitirmos aos nossos irmãos. E eu hoje fui tremendamente contristado, mas eu coloquei o meu coração não na tristeza,
mas na esperança que Cristo me perdoa, me restaura, me levanta e me dá uma segunda chance para servi-lo melhor. Muito obrigado. Família abençoada, queria pedir, eu sempre digo isso, o melhor presente é orar, né? Não tem nada melhor que a gente possa dar a alguém do que oração. Estende a tua mão, vamos orar por essa família. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos porque antes mesmo que nascesse em meu coração o desejo de tê-los aqui, o Senhor já havia escolhido essa família para estar conosco nessa noite. E eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, porque nós precisamos voltar à sã doutrina, voltar às bases do que realmente nós temos que nos sustentar. E eu te agradeço, Senhor, por termos sido abençoados através dessa família. Mas te pedimos, Senhor, seja a tua mão sobre essa família, Senhor. Que o Senhor cuide a cada dia e abençoe. Que em meio, Senhor, a todos os desafios do nosso tempo, eles sejam guardados em santidade na tua presença e caminhem abençoados diante do propósito que tu tens para a vida deles. Nós os abençoamos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.